Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, hein? Hoje aqui no nosso canal a gente estará falando um pouquinho sobre dicas de provas, né, do Detran, né, algumas questões aí que a gente vai estar explicando, né? Espero que vocês gostem aí, né? E se tiver alguma dúvida ainda, vocês podem mandar aqui para mim que a gente vai estar tirando as dúvidas aí nos comentários, tá bom? Mas antes de ir ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações, compartilhar e comentar, tá bom? Então, uma primeira questão, né, que eu coloquei pra gente poder estar discutindo aqui, ela fala sobre são deslocamentos laterais, exceto, né? Então, quando a gente fala em deslocamento, é quando o carro ele faz qualquer tipo de movimento, que seja de mudar de faixa, que seja de conversões, que seja de retornos. Então, todo esse movimento que o carro faz, a gente considera que é um deslocamento lateral. Então, das opções que a gente tem, ó, letra A, ultrapassagem, letra B, passagem, letra C, retorno e letra D, conversão, tá? Então, tá perguntando o exceto. Então, uma dica que a gente dá, né, sobre essas questões, quando tem esse exceto, é que a gente risca esse exceto do final da frase e a gente coloca um não na frente da frase. Então, ficaria assim, ó, não são deslocamentos laterais. Então, nesse caso, para facilitar um pouquinho a sua interpretação, é só você jogar esse não na frente. Então, nesse caso, ficou qual que não é um deslocamento lateral, qual que não é considerado um deslocamento lateral. Então, das 4 opções aí, ó, a gente tem ultrapassagem, a gente faz um deslocamento lateral? Faz, porque ele muda. O retorno, ele faz um deslocamento lateral. A conversão, ele faz também um deslocamento lateral. Então, ele faz um movimento de mudança de direção ali. Então, nesse caso, a gente considera que a passagem não é considerado um deslocamento lateral. Por quê? Porque eles estão no mesmo movimento, beleza? Eles estão na mesma faixa. Então, a passagem é só porque o carro está avançando à frente do outro, ok? Tá bom? Então, primeira questão é essa daí. A segunda questão que eu coloquei aqui fala sobre direção defensiva. Então, tá perguntando, são elementos da direção defensiva. Então, nesse caso, a gente tem, ó, letra A, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Letra C, negligência, imprudência e imperícia. Letra C, cinto de segurança, encosto de cabeça e airbag. E letra D, visão, audição, olfato e paladar e tato. Então, nesse caso, a gente tem algumas opções aí que a gente considera que são os elementos importantes da direção defensiva, é quando a gente tem uma base, que eles consideram que a direção defensiva, para funcionar corretamente, para ser bem executada, a gente precisa de um fundamento, de uma base, de um alicerce, né? Então, nesse caso, a gente tem a letra A aí, que forma o conhecimento, a habilidade, a atenção, a previsão e a decisão, tá bom? Para facilitar, né, essa resposta, a gente cria a palavrinha assim, ó, chapa. E essa palavrinha chapa, você tem as iniciais de cada elemento importante aí da direção defensiva, que é o conhecimento, é a habilidade, é a atenção, é a previsão e ação. Ação é a mesma coisa que decisão, beleza? Então, facilita a vida da gente aí, tá? E temos também aí uma outra questão sobre rótulo de risco, né? Que é uma placa que é afixada aí nos veículos de transporte de cargas perigosas e que é importante para a identificação desses produtos aí. Então, a pergunta é, ó, os rótulos de segurança de produtos perigosos são regulamentados. Então, tá querendo saber quem que regulamenta esse rótulo de segurança aí de produtos perigosos, tá bom? Então, quem que regulamenta? É o CONTRAN? É a ONU? É o CONAMA? Ou é o DETRAN? Então, a gente tem aí a resposta nossa de quem regulamenta é a ONU, né? Então, ela que tem todas as classes de produtos perigosos, todos os rótulos de riscos que são afixados nos caminhões, o painel de segurança também com o número de risco e o número da ONU, tá bom? Então, nesse caso aí, a gente tem a letra B, ONU, beleza? E por último, a gente tem uma outra questão que cai muito em prova sobre a posição que se anda
em motocicletas, né? Então, só antes de falar sobre essa questão, né, mais específica aí, eu tenho uma das coisas que até gerou uma dúvida na sala uns dias atrás aí, a gente estava falando sobre a diferença entre uma motoneta, uma motocicleta, um ciclomotor, um triciclo e um quadriciclo, né? Então, eu achei bem interessante, né? E vou estar compartilhando com vocês também um pouquinho sobre isso, porque gera-se dúvida, né? Então, quando a gente fala de motoneta, é um estilo de moto, né? Porém, ela é diferente um pouquinho. Então, qual que é a diferença delas? Então, primeiro, a motocicleta, motocicleta, é aquela moto convencional que a gente anda na posição montado. Então, você vai laçar a perna e você monta. Então, a gente chama de motocicleta. Então, você anda na posição montado, igual cavalo, né? Quando a gente fala de motoneta, a gente se refere a tipo a Honda Bis, que é tipo aquelas lambretas, né? Que você vai passar a perna naquele buraco na frente ali e você vai sentar. Então, a gente chama de motoneta. Ciclomotor são veículos que andam até 50 cilindradas. São as mobiletes, né? As Chinerais aí da vida aí, tá bom? O triciclo já é o veículo de 3 rodas, tá bom? Então, é considerado um veículo de 3 rodas, tem uma na frente, 2 atrás, a gente chama de triciclo. E existe também o quadriciclo, que é um veículo de 4 rodas. Então, tem esse também, é estilo moto, porém, tem 4 rodas, beleza? Quais são as habilitações que precisa ter para pilotar ou para dirigir, né, qualquer um tipo desses veículos aí? Então, primeiro, quando a gente fala de motoneta e motocicleta, pode ser categoria A. Qualquer um desses veículos, a categoria A pode dirigir, né? Pode pilotar. Que seja motoneta, que seja motocicleta ou que seja até mesmo ciclomotor e triciclo. A categoria A pode dirigir qualquer uma dessas 4, tá bom? O ciclomotor já é uma outra categoria, por exemplo, se eu quiser tirar uma carteira para ele específico, você vai tirar a ACC. Então, se você não tem categoria A, mas você quer dirigir um ciclomotor, você pode tirar a ACC, tá bom? Mas ela é específica somente para veículos até 50 cilindradas. Nesse caso, você fica travado só no ciclomotor aí. Agora, se você tirar a categoria A, você pode dirigir qualquer veículo de 2 ou 3 rodas, beleza? E o quadriciclo, então? Qual carteira que eu preciso ter para me pilotar um quadriciclo? O quadriciclo, por se tratar de 4 rodas, você precisa ter a habilitação categoria B, porque aí é de 4 rodas, beleza? Então, motoneta, categoria A, motocicleta, categoria A, ciclomotor, ACC ou categoria A também, triciclo, categoria A e quadriciclo, categoria B, beleza? Então, essas são as categorias de habilitações aí para poder dirigir ou pilotar, né, esses tipos de veículos aí, beleza? E a pergunta, né, que normalmente cai em cima disso aí qual é a posição que se anda numa motocicleta? Aí a posição é a forma que você vai andar nela, é na posição montado. Se perguntar sobre qual é a posição que se anda numa motoneta, você anda na posição sentado, beleza? Então, cai muitas questões assim relacionadas a isso aí, fechou? Então, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, hein? Fica com Deus.